Mas a Bíblia fala aqui de um outro homem, de um outro personagem, de uma outra pessoa que Deus colocou junto com Davi. E o nome dele era Jonatas. O que é que significa Jonatas na Bíblia? O enviado de Deus, dado por Deus, mais precisamente falando. Então veja, Davi conhecia Jonatas? Não. Jonatas conhecia Davi? Não. Davi era um desconhecido. Talvez Davi conhecesse Jonatas, mas de longe. Era o filho do rei, é o primogênito, é aquele que vai suceder o rei. Jonatas também era alguém que andava à sombra de Saul, ainda que fosse um grande homem, mas ele andava à sombra de Saul, porque Saul era o rei. Então veja, depois que você tem uma vitória, você vai partir e continuar a sua vida. Para essa mudança na sua vida, Deus vai te colocar junto de um Saul, que inicialmente você ama, que você abre os olhos e é atraído por aquilo. Mas Deus vai enviar um Jonatas. Então, de um lado, você tem Saul, de outro, você tem um Jonatas. E o Jonatas é aquele que tem DNA daquilo que você não tem. O Jonatas é aquele que tem as habilidades, os dons, a visão desse novo tempo, que você não tem, mas que ele tem. Davi era para ser rei. Deus colocou um filho de rei do lado dele, porque Davi, segundo a palavra de Deus, ele foi tirado lá de trás das malhadas. Era um homem muito simples. A família dele era muito simples em Israel. Não era uma família nobre. Mesmo porque não existia reis. Os reis começaram com o próprio Saul. Então não tinha como ele ter essa origem nobre. Mas ele também não era parte dos juízes, nem dos profetas. Então ele foi tirado lá de trás. Mas era para ele ser rei. Ele tinha que aprender um novo tempo. Ele agora teve uma grande vitória. Abriu o coração para ser mudado. Largou a funda. Agora ele tinha que aprender. Mas aprender com quem? Ele imaginou, deve ser com Saul. Quando Saul trouxe para a casa dele, ele ficou feliz. Mas depois de um tempo, ele viu que isso foi terrível para ele. Porque Saul, que era aquilo que ele desejava, na verdade era o que mais o perseguia e o atrapalhava, nos olhos naturais de Davi. Mas aí Deus dá um lenitivo para Davi e põe um Jonatas. O Jonatas, então, era alguém que amava Davi. Era alguém que tinha uma aliança com Davi. Então Davi... Deixa eu falar mais um pouco sobre Jonatas aqui. O que é que Jonatas investiu na vida de Davi? A Bíblia fala, vamos ler o versículo aqui. Despojou-se Jonatas da capa, que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Eu não tenho tempo de nós entrarmos em cada pormenor disso que Jonatas deu para Davi. Mas a capa fala de cobertura. Então Jonatas passou a ser, por parte de Deus, a cobertura de Davi. Davi, então, não estava vivendo sozinho e independente. Deus colocou alguém para acompanhar Davi. Era a cobertura. Mas a Bíblia diz que Jonatas passou também a armadura. A armadura é para quê? Proteção. Jonatas não era só a cobertura espiritual de Davi, mas era também a proteção. Aquele que guardava Davi, aquele que alertava Davi, aquele que tocava na vida de Davi, protegendo Davi contra as coisas, inclusive do próprio Saul. Ou seja, o enviado de Deus estava protegendo Davi dos seus próprios desejos, que eram contrários ao propósito de Deus. Mas Jonatas deu também para Davi o que? A sua espada e o seu arco. E a espada e o arco apontam para quê? Instrumentos de vitória. Instrumentos que Davi tinha que usar para ter novas vitórias. Então as habilidades, os dons, a sabedoria, vinha através de Jonatas para a vida de Davi. Porque foi um investimento de Jonatas na vida de Davi. E por fim a Bíblia fala que Jonatas passou o seu cinto. O cinto, irmãos, na Bíblia tem vários significados. Mas o cinto, então se você olhar o símbolo, aí você vai entender alguns dos significados. Cinto você sabe que coloca para dar forma na roupa no seu corpo, ajustar a roupa no seu corpo.
Inclusive, você sabe que quem quase sempre está além do peso, nunca coloca cinto. Né? Então, o homem, quando a barriga está muito grande, põe cinto, põe aquele suspensório para segurar a calça. Por quê? A hora que põe um cinto, mostra tudo. Como que as coisas estão bem descontroladas. Então, o cinto é para ajustar. Então, Jonatas, de certa forma, ele fez o quê? Ele ajustou os princípios e a vida de Davi ao novo tempo. A roupa de Davi. Roupa, na Bíblia, claramente é definido que são atos de justiça. Então, Davi agora estava conhecendo Deus, Davi agora estava conhecendo essa nova vida e precisava de alguém ajustar a sua vida, para não ter excesso e não ter falta. Então, Jonatas passou o seu cinto. Mas o cinto também aponta para um diferencial de conquista. Né? Os cintos tinham cintos de ouro. Você vê isso, os lutadores de boxe ganham um cinturão. Para mostrar o quê? Um DNA, uma estirpe. Então, Jonas, na verdade, estava passando para Davi um DNA. DNA de quê? De rei, que Davi não tinha. Então, veja, nessa nova etapa de vida, dois personagens, como se fosse ali um corredor que Davi tinha que andar. Um que era desejos de Davi e outro que era enviado de Deus. E esse enviado de Deus investiu tanto na vida de Davi, porque o amava e tinha aliança com Davi, como nós lemos. Foi feita aliança. Esse aqui olhava para Davi para usá-lo. Esse aqui o amava e tinha aliança. Saul não tinha aliança alguma. Então, veja. Então presta muita atenção nisso. Esses dois personagens sempre vão existir na vida dos Davis, dos amados de Deus. E não são pessoas colocadas pelo inferno. E não são pessoas enviadas do inferno para atrapalhar a sua vida. Muito pelo contrário. Muitas pessoas, depois de terem vitórias, podem pensar assim: bom, eu sou um vencedor. Eu não preciso de mais ninguém. Eu consigo andar, eu consigo conquistar. Quem é que me ensinou a matar Golias? Ninguém, foi Deus. Então eu não preciso de ajuda. Eu sei o que tem que ser feito. Eu tenho a unção de Deus. Eu tenho habilidades. Então, não preciso de alguém. E aí rejeita os Jonatas. Rejeita os enviados de Deus para investir na sua vida para um próximo tempo e para novas vitórias. Mas essas pessoas também têm aquilo que ele deseja. E que ele busca. Ele vê alguém com dom especial, fala, é isso que eu quero. E aproxima, mas depois de andar junto, ele vê que aquela pessoa não ama e nem investe na vida dele, ele é tão somente um número para aquela pessoa. E aí, o que é que a maioria de nós fazemos com os Saús que aparecem nas nossas vidas? Ah, sai para lá, peça ruim. Eu posso viver sem você. Na verdade, você é um atrapalho na minha vida. O Jonatas, nós imaginamos que não precisamos, porque já sabemos. Ele é doce demais, ele é envolvido demais. Você fala, não, eu tenho que matar Golias. E às vezes quer rejeitar o Jonatas e querer fazer sozinho. E o Saul, você fala, não, esse realmente eu tenho que tomar cuidado, porque ele é pior do que os Golias que eu tenho que matar. Só que, como que é que Davi viveu? Como que ele viveu a partir de então? Ele vivia no equilíbrio entre ser ensinado, acompanhado, protegido, guardado por Jonatas e ser perseguido e usado por Saul. Entre esses dois extremos foi que Davi viveu. E qual era o grande teste de Davi? Era não se contaminar com Saul e nem parar de andar por causa de Jonatas. Você imagina esse relacionamento de Davi com Jonatas. Jonatas era o herdeiro do reino. Davi foi levantado para ser rei. Davi ia tomar o lugar de quem? Jonatas. Inclusive, Saul falou isso para Jonatas. Falou, rapaz, você é maluco? Você vai fazer aliança com Davi? Você não está vendo que ele está tirando o reino da sua mão? Mas Jonatas era um homem de Deus e sabia que nasceu para investir na vida de Davi. Então veja. Você tem três escolhas aqui. Você pode escolher ser o Davi, o Saul ou o Jonatas. Deus te chamou para ser Davi, mas a escolha é sua.